Bom dia. Então, conforme proposto, cada dia um texto de superação, texto de recomeço, um texto de palavras amigas para dar um pouquinho de carinho e conforto para quem precisa. Beleza? O textinho que preparei hoje é sobre a jornada da superação, enfrentando os desafios com a fé. Tá bom? Baseado nesse livrinho aqui. Então vamos lá. Superar desafios, tá? É uma parte inevitável da vida, principalmente para os jovens, né, que estão constantemente explorando, estão constantemente aprendendo e crescendo. A jornada da superação, ela pode parecer bem assustadora, né, mas também é uma oportunidade do quê? Né, da gente se fortalecer e da gente se transformar, né. Aqui nas Escrituras Sagradas tem um monte de história, tem um monte de ensinamento, tá? Um monte de ensinamento que pode guiar os jovens nesse momento mais difícil, no momento de dúvida, né? Dando um pouquinho de inspiração e de esperança, né? Então, assim, como é que nós vamos enfrentar os gigantes, vamos dizer assim, os problemas, né? Então, a gente pode pegar uma parábola desse livro aqui, que é uma das histórias mais conhecidas, né? Que é de superação na Bíblia, é de Davi e Golias, né? Davi, que era um pastorzinho pequeno, baixinho, né? Enfrentou o gigante filisteu Golias, né? Que aterrorizava o exército de Israel, né? Com coragem e fé, Davi disse para Golias: você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Essa passagem está em 1 Samuel 17:45, tá? Davi venceu Golias simplesmente com uma funda e uma pedra, né, mostrando que a fé em Deus pode superar os maiores obstáculos. Então, nas adversidades, com simples coisas, Deus pode operar milagres, né? Então, assim, a força na fraqueza. O apóstolo Paulo, nas suas cartas, frequentemente falava sobre enfrentar dificuldades. Ele escreveu aos Coríntios sobre um espinho na carne que o afligia. E como ele pediu para o Senhor que o tirasse, né? E como ele pediu para o Senhor que o tirasse, esse espinho na carne, né? A resposta de Deus foi: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios de 12-9, né? Isso ensina que, mesmo em momento de fraqueza, a graça de Deus é suficiente para nos sustentar e nos fortalecer. Beleza? E agora, tipo assim, a gente deve pensar assim, ó: vou desistir de tudo. Não desiste. Persistência na adversidade. Tá? A história de José no Antigo Testamento é um exemplo bem propício disso, né? Então, assim, notável, assim, é um exemplo de persistência absurdo. José foi traído pelos seus irmãos, o pai de Jesus foi traído por seus irmãos, vendido como escravo e preso injustamente. Mas ele manteve sua fé em Deus e foi eventualmente, né, levado a uma posição de grande autoridade no Egito. José disse a seus irmãos: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Isso vem do Gênesis, né, 50:20. A sua história mostra que com perseverança e fé, as adversidades podem ser transformadas em bênçãos. Beleza? Então a gente vem para um tópicozinho novo agora, que é a renovação da mente. Tá? O que isso nos traz? Nos traz o seguinte: que para superar desafio é importante renovar a mente e manter pensamento positivo, né? O apóstolo Paulo aconselha: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Isso vem de Romanos 12:2, tá? Renovar a mente envolve substituir pensamentos negativos por verdades divinas, meditar nas promessas de Deus
e confiar que Ele está no controle de todas as situações. Beleza? Então, simples e rasteiro, né? Confiar no plano de Deus é um tópico interessante quando vem na parte de superação, né? Em Jeremias 29:11 é um versículo bem encorajador para quem é mais jovem. Por quê? Porque ele fala o seguinte: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazer prosperar e não de causar danos. Planos de dar a vocês esperança e o futuro. Esse versículo, no caso, o que ele quer dizer? Ele lembra que Deus tem um plano para cada um de nós, mesmo que a gente não entenda o caminho, né, que Ele está escolhendo. Porém, confiar no plano de Deus é fundamental para superar os momentos de incerteza e dificuldade, né? Então, rápido e sucinto. Porém, a gente precisa se ater que a gente não está sozinho. Então, a gente tem que pensar também na importância da comunidade, da tua comunidade de congregação, né? Que a superação também envolve buscar apoio e encorajamento na comunidade de fé. Em Hebreus 10, 24 a 25, nos exorta: consideramos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não nos deixemos de reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros. Por estar cercado de uma comunidade de fé, pode proporcionar o suporte necessário, né, para enfrentar os desafios e fortalecer a unidade do grupo e a jornada espiritual. Tá certo? Então, assim, com tudo isso, geralmente o que acontece? A vitória final, né? Que por fim, né, a Bíblia assegura a vitória final daqueles que perseveram na fé. Jesus disse, atenção, né? Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Viu só? João 16:33. Esse versículo lembra, no caso, né, que apesar das dificuldades, desafios que a gente enfrenta, a vitória final sempre é garantida. Através de Jesus, né, com a fé em Deus, a gente sempre vai ter a vitória final. Porque quem está com Ele, ninguém é contra Ele. Então, a jornada da superação, ela é repleta de altos e baixos. Quando tu está tentando te superar, é repleta de altos e baixos, né? Mas com fé, determinação e garra e fé de novo, né, é possível transformar todos os desafios em oportunidade de crescimento. As Escrituras, elas vão te oferecer orientação e esperança, né, mostrando que através da fé em Deus vocês podem vencer qualquer obstáculo. Tá? Então, sempre se lembra das palavras de Isaías 40:31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam altos como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam, né? Com essa promessa, né, a gente pode enfrentar a vida com confiança, sabendo que Deus está do nosso lado em cada passo que a gente seguir no caminho. Tá certo, gente? As palavrinhas pro dia que hoje, dia 14? As palavrinhas pro dia 14 de junho são essas. Obrigado e tamo junto. Precisando de um amigo, tamo aqui. Valeu.